Nesse dia que eu estava lá na casa do meu pai, fraco espiritualmente, eu ouvia vozes, eu via pessoas, eu via vultos, via pessoas. Quando eu estava na casa do meu pai, na época, lá só era 4 paredes, não tinha nenhuma parede dividindo a casa, era só o quadrado, né? 4 paredes. No canto era a cama do meu pai e da minha mãe, aí tinha um armário, geladeira, e no outro canto a cama do meu irmão. Quando minha mãe apagava a luz, eu via pessoas sentadas ali jogando baralho, fumando, jogando baralho, e ficava conversando com aquelas pessoas. Aí eu falei, eu dou a minha vida pela vida dele. Eu não sei se vai dar para o senhor ver, para a senhora ver direitinho. Aqui ó, isso aqui foi corte de faca nos meus pulsos, ó. Aqui, esse aqui também. Esse lado aqui foi em 3 lugares. Em 3 lugares. Aqui no meu pescoço também, ó. No meu pescoço também tem uma marca aqui, por aqui assim. Aqui, ó, dá para sentir com o dedo, né? O que aconteceu? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meu irmão querido, minha irmã querida que me assiste através desse vídeo, amém? Eu estou falando com o senhor e com a senhora diretamente do altar da casa de Deus, amém? Gravando esse vídeo para o canal Semeando Vida, este canal que tem sido usado por Deus para abençoar muitas e muitas vidas no planeta Terra, né? Canal abençoado com testemunhos, com pregações, ministrações, né? Com a bênção de Deus. Então, para mim é uma honra, um privilégio ter esta oportunidade maravilhosa de compartilhar com o senhor e com a senhora o meu testemunho, amém? Através deste canal, né? E eu quero agradecer a toda a equipe do canal Semeando Vida a estar me dando esta oportunidade, amém? Meu nome é Francisco de Assis, amém? Hoje sou um servo de Deus, resgatado, libertado pelo Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Eu quero primeiramente ler aqui um versículo da palavra de Deus, que está no livro de Salmos 113, aonde diz assim, Salmos 113, versículo 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Glória a Deus, que maravilha! E é isto mesmo o que Deus fez na minha vida, né? É isto mesmo o que Deus fez na minha vida. Me retirou da lama, me retirou do fundo, quer dizer, eu costumo dizer aos irmãos e às irmãs que sempre, né, assistem o meu testemunho ou participam dos cultos, das reuniões que eu estou ali ministrando a palavra, pregando e dando o meu testemunho, o fundo do poço, eu estava abaixo dele, né? Abaixo do fundo do poço, e Deus foi lá e me resgatou, me retirou mesmo de uma situação horrível, de uma situação complicada, aonde só Deus é quem pode, né, realmente libertar. Somente a palavra do Senhor nosso Deus é que pode realmente transformar vidas, amém? Eu fui usuário de drogas, né, usuário de crack, 8 anos viciado no crack, né? Mais de 10 anos perdido na cachaça, nas drogas, né? Me afundei mesmo de uma forma horrível. Aos 10 anos de idade, quando eu ainda era uma criança, né? Me acompanhei na escola com meninos mais velhos que já fumavam, já bebiam, e ali
comecei a usar o cigarro e a cachaça, a bebida alcoólica. Fui ficando ali viciado no cigarro e na bebida alcoólica. E a situação só foi piorando. Aos 12 anos de idade, eu já estava usando a maconha, já fumava maconha, e também uma droga muito conhecida lá no Piauí, chamada loló, né? O líquido que a pessoa que usa, ela cheira e fica louco do juízo mesmo, perde a noção. Eu me lembro uma vez que eu estava na estação do metrô, ali no bairro Ilhotas, em Teresina, Piauí, né? A cidade onde eu nasci. Eu estava ali na estação do metrô, cheirando o loló, cheirando a droga loló, e aquilo dá um brancão na mente da pessoa. A gente não sabe nem onde é que está. A pessoa fica sem saber aonde está. E a estação do metrô era um pouco alta, e para poder o metrô chegar e a pessoa entrar dentro do metrô. Embaixo eram os trilhos. E eu já estava louco por causa daquela droga. Eu fui andando, achando que estava andando no piso reto, caí ali, bati a cabeça nos trilhos e fiquei por um tempo ali desmaiado do efeito da droga e da pancada. Fiquei ali desmaiado. Deus me deu um grande livramento nesse dia, que não passou nenhum metrô, não passou nenhum trem, porque senão eu não estaria aqui contando a história, contando esse testemunho, né? Amém? Deus me deu tantos livramentos. Uma certa vez eu estava bêbado, cheio mesmo do álcool, de bicicleta, na Avenida Frei Serafim, em Teresina, aonde eu estava bêbado na bicicleta, pedalando, e caí com a bicicleta ali na avenida, a avenida que é muito movimentada, muito, carros, motos, ônibus, que passam ali constantemente, e Deus me deu livramento, mais um grande livramento, de eu não ser atropelado ali por algum veículo, e de não morrer, é claro. Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é poderoso. Quando Ele tem um propósito na vida de alguém, Ele cumpre, e se a gente se entrega para Deus, Ele transforma a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aos 13 anos de idade, eu estudava numa escola que na época era chamada de Lucídio Portela, lá em Teresina, Piauí. E ali eu pulava o muro da escola para beber cachaça e usar drogas. E ali as pessoas que comigo ficavam ali pegavam lá um garrafão de 5 litros de vinho e jogava comprimidos dentro, comprimidos na época chamado de Rupinol, aranha, chamado aranha, jogava dentro do vinho, e a gente tomava o vinho cheio de comprimido, e ali fumava maconha, ficava doido, e depois voltava para a sala de aula, e não conseguia prestar atenção em mais nada, às vezes dormia, era uma situação muito triste. Me viciei na maconha, me viciei no loló, me viciei no cigarro, na cachaça. Eu não queria saber qual era a droga, só queria ficar doidão do juízo, doidão da mente, louco. Graças ao meu bom Deus, ao nosso maravilhoso Deus, só não cheguei a usar a cocaína e drogas injetadas na veia. Essas eu não cheguei a usar, graças a Deus. Mas o crack, a maconha, a bebida alcoólica, o cigarro, tudo eu usava demais mesmo. Amém? Então, eu só fui me afundando cada vez mais, Quando eu tinha 14 anos, já comecei a fazer furtos, pequenos furtos, para trocar ali por drogas. Eu me lembro uma vez, eu peguei a bicicleta do meu pai, e eu estava no centro de Teresina, eu ia andando com a bicicleta, pedalando, uma senhora ia com o celular na orelha, falando no celular. Eu meti a mão no celular dela, tomei, botei no bolso e saí pedalando rápido para ir embora. A corrente caiu, a corrente da bicicleta caiu, e a mulher gritou: pega o ladrão, pega o ladrão. E os seguranças de uma loja saíram
e me prenderam e chamaram a polícia, a divisão do menor. Eu fui levado para a divisão do menor lá em Teresina, né? A bicicleta do meu pai foi apreendida, eu fui levado para a divisão do menor, e depois, na hora de dar o depoimento, a senhora foi lá e ela olhou para mim, viu que eu era um menino, eu era muito magrinho, muito magro e pequenininho, ainda pequeno eu sou, né? Sou pequeno, mas eu era muito magrinho. E aí ela olhou para mim e disse: foi esse menino que me roubou? Ela disse: eu pensei que tinha sido um homem, porque se eu soubesse que era esse menininho, eu tinha quebrado ele na pancada. Ela disse que lutava taekwondo, jiu-jitsu, eu não lembro bem na ocasião qual foi a arte marcial que ela falou que lutava, mas ainda bem que foi os seguranças que me prenderam, não foi ela, porque senão ela teria, né, me quebrado na pancada. Brincadeiras à parte, mas infelizmente esta foi a situação em que eu vivi, meu irmão, minha irmã. O meu pai é testemunha do que eu passei, minha mãe é testemunha, e muitas pessoas que me conheceram ali em Teresina, Piauí, né? Meus tios, meu irmão Lucas, todos eles são testemunhas de que o que eu estou falando é a verdade, não é uma mentira. Eu não estou aqui inventando coisas, não. Eu não estou aqui dando um falso testemunho, eu não estou aqui inventando coisas, não, para tentar enganar o senhor e a senhora. Eu estou falando a verdade, o que eu vivi, o que Deus, né, me tirou, da onde Deus me tirou, para o senhor e a senhora ver que tem jeito, que tem solução, que Deus tem poder para libertar seu filho, minha irmã. Deus tem poder para libertar sua filha, para libertar seu marido, sua esposa, libertar sua família. Glória a Deus. Aos 15 anos de idade, eu parei de estudar. Aos 15 anos de idade, eu terminei o primeiro ano do ensino médio e não fui mais à escola, porque fiquei totalmente perdido na droga e na cachaça. Uma vez, teve uma confusão na casa da minha avó, porque a gente morava na casa da minha avó, né? Morava minha avó, alguns tios meus, né? Uma prima minha, morava meu pai, minha mãe, meu irmão Lucas e eu. A gente morava, todos nós morávamos na casa da minha avó. Então, uma certa vez teve uma confusão lá, eu fui acusado de algo que não fiz, né? Eu fui acusado de algo que não fiz. Então, o meu pai, ele teve que vender uma moto que ele tinha, né? Na época, se eu não me engano, era uma NX 200 que ele tinha, ele vendeu e comprou uma casa lá em Timon, Maranhão, aonde hoje ele mora, né? Essa casa que ele comprou é justamente aonde atualmente ele mora, lá em Timon, Maranhão. Glória a Deus. E nós fomos para Timon, né? Achando que a situação iria melhorar, que eu iria melhorar, aonde eu só fui piorando, né? Me envolvi mais ainda com drogas, com vícios. A situação era séria. Eu comecei a trabalhar numa empresa de gesso, lá em Teresina, e eu até que aprendi, né, bem, fazer forro de gesso, parede de gesso, aprendi a fazer, sentar molduras de gesso. Só que todo o dinheiro que eu pegava, tudo que eu pegava era para droga e para bebida. Então eu não parava em trabalho nenhum, eu não parava em empresa nenhuma, porque eu ficava ali até receber, né, um dinheiro. Quando eu recebia, ia gastar com bebida, com droga, e não voltava mais, ou ia trabalhar bêbado. Lembro muitas vezes ali em Teresina, trabalhando em algumas construtoras ali em Teresina. Eu trabalhei em algumas empresas de construção, e a gente ia fazer forro em prédios altos, 22 andares, 23 andares, né? Na época eu vivia perdido na cachaça e na droga, então eu ficava trabalhando em cima dos andaimes e às vezes até na varanda, para fora do prédio. Para fora do prédio eu trabalhava ali, fazendo forro bêbado, cheio da bebida alcoólica. Só Deus que me livrou de cair lá de cima e morrer. Foi grandes livramentos, né? Uma situação complicada, e o tempo só ia passando e eu só ia piorando. Uma certa vez, eu trabalhando e recebi o dinheiro, né, o meu salário, e aí quando eu saía do trabalho, eu já passava no bar, comprava lá uma garrafa de 51, ou às vezes de vodka. Eu não gostava de cerveja, não bebia muita cerveja,
bebia, era bebida forte mesmo. Então eu já saía do trabalho, já comprava bebida e parava nas praças bebendo, né? Uma certa vez eu parei lá numa praça bebendo, e quando eu ia para casa já bêbado, caí lá no meio da rua, desmaiei, cheio da cachaça. Quando eu acordei, estava sem bicicleta, sem dinheiro, sem nada, tinham me roubado tudo, né? Uma situação crítica. Eu acordei, creio que de madrugada, sem nada, e fui correndo para a casa da minha mãe, já era um pouco perto lá, e fui para a casa da minha mãe sem nada, de madrugada, mas ainda bem que com vida, né? Graças a Deus, amém? Outra vez eu ia saindo do trabalho também, parei no bar para beber cachaça lá no bar. Os irmãos podem ver aqui uma cicatriz, ó, no meu queixo. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho, por favor. Ó, os irmãos podem ver aqui, ó, essa cicatriz aqui no meu queixo. Eu parei num bar no bairro Formosa, bairro chamado Formosa, na cidade de Timon, Maranhão. Lá eu bebi tanto que caí no chão. Quando eu acordei, eu estava com o meu queixo cortado aqui. Aí eu ia puxar, né, essa pele, mas um senhor falou: não, irmão, vai no hospital costurar isso aí. Eu fui no hospital, costurei e voltei. Ao invés de ir para casa, voltei para o mesmo bar e fiquei bebendo lá até cair de novo. Caí de novo no chão, com o queixo cortado, costurado, caí no chão. Quando eu acordei, estava na casa do meu pai, né? Um amigo do meu pai tinha passado ali em frente do bar e me viu caído lá no chão, e falou para o meu pai teve que chamar um táxi para ir me buscar lá no bar e me levar para casa bêbado, né? A maior vergonha. Meu pai e minha mãe sofreram muito comigo. Muitas vezes eu ia para a rua, né? Eu ia para a rua beber cachaça, usar droga, e não tinha lugar para dormir, não tinha o que comer, então eu voltava para a casa do meu pai de madrugada. De madrugada eu voltava para a casa do meu pai, batia na porta e ele, né, abria e preparava ali um arroz com ovo para eu comer, né? De madrugada, e ele preparava para mim ali uma comida, né? Uma situação crítica, meu irmão, minha mãe só foi piorando, né? Depois comecei a furtar. Graças a Deus que não cheguei a cometer coisas pesadas, não, como assalto à mão armada, não fazia assalto à mão armada, mas tinha vezes que eu andava com o facão, né? Com facão, com arma de fogo não, mas com facão mesmo. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava na praça lá em Timon, né? Não estou bem lembrado o nome da praça, em Timon, Maranhão. Eu estava com um facão na cintura e chamaram a polícia ali, mas nesse dia eu não estava cometendo nenhum furto, não. Eu estava pedindo esmola ali para beber, para consumir a bebida, né? Só que eu estava com o facão. Então chamaram a polícia foi até nós lá, e tinha um rapaz lá que também estava lá, também na praça, e nós dois saímos correndo. A polícia me pegou, né, os policiais me pegaram, eu saí correndo, mas eu não aguentava correr quase nada, eles me pegaram, né, colocaram ali as minhas mãos para trás, e com o próprio facão que era meu, tiraram, né, ainda me deram uma pancada nas costas, uma panada de facão, e fui preso, fui levado para a delegacia, onde fiquei a noite toda preso lá na delegacia. De manhã eu fui solto. Que situação, meu irmão, minha irmã, que situação, e só foi piorando. Me afundei no crack, né? Comecei, tudo que eu pegava era para o crack, tudo, né? R$5 que eu pegava era para comprar o crack, R$10, tudo. Alguns dias eu trabalhei, algumas diárias lá em Timon, Maranhão, cavando a vala para fazer o baldrame nas casas lá em Timon, e todo o dinheiro que eu pegava, às vezes por dia, era diária, eu recebia por dia, já saía do trabalho e ia direto para a boca de fumo para comprar droga para usar. Uma situação triste, né? A situação estava tão séria que eu cheguei a pensar que não tinha mais jeito para mim, né? E infelizmente muitas pessoas acreditavam que não tinha mais jeito, né? Que eu não tinha mais solução, infelizmente. Uma vez eu estava na casa do meu pai, fraco espiritualmente, né? Fraco espiritualmente. Nesse dia que eu estava lá na casa do meu pai, fazia uns
3, 4 dias que eu não tinha mais usado a droga e nem bebido, mas eu estava ali numa abstinência e alucinado e fraco espiritualmente. Eu ouvia vozes, eu via pessoas, eu via vultos, via pessoas. Quando eu estava na casa do meu pai, na época, lá só era 4 paredes, não tinha nenhuma parede dividindo a casa, era só o quadrado, né? 4 paredes. No canto era a cama do meu pai e da minha mãe, aí tinha um armário, geladeira, e no outro canto a cama do meu irmão. Quando minha mãe apagava a luz, eu via pessoas sentadas ali jogando baralho, fumando, jogando baralho, e ficava conversando com aquelas pessoas, né? Quando minha mãe acendia a luz, perguntando com quem que eu estava falando, e eu falava, não, estava falando aqui com as pessoas que estavam fumando aqui. Aí ela deixou a luz ligada. E para os irmãos ver, isso que eu vou contar para você é algo que foi real e que foi horrível. Eu estava fumando no canto da casa e eu ouvi a voz da minha mãe falando. Ela dizia, apaga esse cigarro, esse cheiro, né, horrível desse cigarro. Ela falando, esse menino não presta, eu vou colocar ele na prisão, não sei o que. Só que não era ela estava dormindo, né? O inimigo estava na minha mente, colocando essas coisas na minha mente. Então eu apaguei o cigarro e me sentei na cama do meu irmão. De repente apareceu ali como que um demônio, né? O formato de um demônio, dizendo, ele falou desse jeito para mim, eu vou matar o teu pai, eu vou matar o teu pai. Ao mesmo tempo apareceu uma velha baixinha, com o rosto todo deformado, ela estava com um cesto, umas bolas laranja, e apareceu um círculo no ar, assim, apareceu um círculo no ar, e ela com o cesto, ela pegava aquelas bolas laranja e jogava, e ela dizia, essas bolas aqui é a vida do teu pai, quando eu terminar esse cesto, quando eu terminar de jogar, é a vida dele que vai acabar, vai acabar. Na hora eu fiquei desesperado e falei, não leva meu pai, não mata o meu pai, não mata ele. Aí eu falei, eu dou a minha vida pela vida dele. Eu não sei se vai dar para o senhor ver, para a senhora ver direitinho. Aqui, ó. Isso aqui foi corte de faca nos meus pulsos, ó. Aqui, esse aqui também. Esse lado aqui foi em 3 lugares. Ó. Aqui no meu pescoço também, ó. No meu pescoço também tem uma marca aqui, por aqui assim. Aqui, ó, dá para sentir com o dedo, né? O que aconteceu? Eu falei para ele, para o demônio que apareceu ali, né? O Satanás manifestado, se materializou na minha frente, e aquela, né, velha deformada, que parecia não sei nem o que. Eu falei para eles, não matam meu pai, deixa ele, eu dou a minha vida pela vida dele. Aí peguei uma faquinha de serra, uma faca de serra pequena, e comecei a serrar o meu pulso. Foi então que eu ouvi a voz do meu pai. Enquanto isso, meu pai estava dormindo, mas a minha mãe, na cama deles, ali no canto da casa, eles estavam dormindo, e eu ali naquela alucinação, naquela, né, manifestação do mal. Eu ouvi a voz do meu pai dizendo, essa faca é pequena, pega uma faca maior. Foi que eu peguei uma faca grande de cortar carne, passei aqui nos pulsos, passei aqui no meu pescoço, e depois eu virei ela e fiquei, ó, enfiando assim na minha barriga. Só que, graças a Deus, não furou. E o meu pai acordou, deu um grito e pediu para eu dar aquela faca para ele. Eu despertei daquela alucinação, daquela situação, dei a faca para ele, e aí ele chamou o SAMU. Poucos minutos depois o SAMU chegou, né, pessoas muito bem capacitados, né, enfaixaram meus pulsos, né, puseram curativo e me levaram para o hospital.
me levaram para o hospital. Quando eu ia saindo da casa de meu pai, da onde aconteceu essa situação, eu, meu pai e os profissionais ali do SAMU, eu vi duas pessoas no canto, era de madrugada, isso era de madrugada, eu vi duas pessoas no canto dizendo: nós não conseguimos dessa vez. Então eu fui levado para o hospital, aonde o médico, aplicou anestesia, doeu, engraçado que na hora da anestesia doeu. O médico até perguntou, doeu? E na hora de cortar não doeu? Não. Na hora que eu estava cortando, eu estava manifestado ali naquela situação espiritual ali, eu não senti dor. Mas na hora que ele aplicou a anestesia, a agulha aqui na ferida, no corte, para costurar, doeu. E ele costurou meus pulsos, costurou. Em seguida, no outro dia, eu fui internado. O meu pai teve que me levar para me internar em um local chamado Meduno. Hoje não é mais, eu não me lembro se era Meduno ou Meduna, mas era um hospício. Era um hospício em Teresina, Piauí. Hoje é o shopping, Hoje é um shopping lá no local, mas antigamente era um hospício. Eu fui internado lá como que eu fosse um deficiente mental, só que eu não era. Eu apenas estava naquela situação por causa das drogas e porque o demônio queria me tirar a vida, queria destruir minha vida, uma situação complicada. E eu fui internado nesse hospício, fiquei lá, uma situação complicada. No tempo que eu fiquei lá, eu não usava drogas, não usava o crack nem a cachaça, mas fumava e vivia à base dos remédios, vivia dopado de remédios. Quando eu saí de lá, mais ou menos um mês que eu fiquei lá, a primeira vez que eu fui internado, que eu fui internado várias vezes lá, mas a primeira vez que eu fui, quando eu saí, continuei um pouco o tratamento no CAPS, só que toda vez que eu saía, que eu saí do internamento e depois que eu ficava no CAPS durante o dia, eu ia beber cachaça e usar drogas. Beber cachaça e usar drogas. Complicado demais a situação. Minha mãe já não dormia, meu pai não tinha paz, Uma situação, uma vez, por exemplo, eu estava querendo muito usar drogas e minha mãe, ela trabalhava. O meu pai ia para o trabalho, minha mãe ia para o trabalho e eu ficava na rua, Eu ficava na rua. Uma certa vez eu fui à casa do meu pai, tentando arrombar a porta da casa dele para roubar lá o videogame do meu irmão, a televisão. Os vizinhos chamaram o meu pai, os vizinhos ligaram para o meu pai e o meu pai foi obrigado a chamar a polícia para mim. O meu próprio pai foi obrigado a chamar a polícia para mim. Quando ele chegou na casa dele, que eu estava já lá dentro, com o videogame do meu irmão na mão, e ele foi e falou: me dá o videogame, e eu chamei a polícia, e eu tive que sair fora, corri e me escondi para que a polícia não me prendesse, Uma situação muito complicada. Então, outra vez eu tentei me jogar na frente de um caminhão. Em Timon, Maranhão, tem a BR, que passa entre Teresina, Piauí e Timon, Maranhão. Eu fui para aquela BR com o pensamento de me jogar na frente de um caminhão, mas nesse dia Deus não deixou. Deus não deixou nenhum caminhão passar, porque Deus sabia que se passasse um caminhão ali e eu me jogasse, era fatal, já era. Então, só que olha a situação, eu estava bêbado e eu via do lado de lá pessoas falando: você é um medroso, você não tem coragem. O próprio demônio falando: você não tem coragem, você é um medroso, você não tem coragem. Eu passava para o outro lado e via do lado de cá eles falando: você é um medroso, você não tem coragem não, você não vai se jogar não. E veio vindo um carro, eu me joguei na frente do carro, O carro bateu em mim, eu não lembro bem como é que foi, eu estava muito bêbado, mas o carro bateu em mim, eu desmaiei, eu apaguei, pronto, dali eu não lembro mais de nada daquela situação. O que eu lembro é que no outro dia, eu acordei no hospital, No hospital, o médico, me chamou, perguntou meu nome: você lembra seu nome? Eu falei: sim, meu nome é Francisco. Meu pai também estava ali, e ele perguntou: você consegue se mexer? Você sabe onde é que está? Eu falei: eu estou no hospital. Você consegue se mexer? Eu mexi as pernas normal, mexi o braço normal, mas quando eu fui mexer esse braço aqui, eu perdi os movimentos desse braço. Não quebrou nem o osso, mas atingiu os nervos aqui, e eu fiquei mexendo só os dedos, bem pouco, e o ombro. Eu mexia
o ombro. O braço ficou morto. O braço ficou que eu não conseguia mexê-lo. E isso passou alguns dias daquele jeito, daquela situação, sem mexer o braço, morto, perdi os movimentos. E só Deus que curou, só Deus, porque não quebrou nada. E a própria medicina, os médicos não sabiam o que fazer, né? Não sabia se voltaria ao normal. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que, né, na época eu comecei a assistir os programas da Palavra de Deus, e eu via ali, né, os homens de Deus orando, pregando a Palavra de Deus, e eu orava, na época, né, pedia a Deus, e uma vez eu peguei um copo com água, abençoado através das orações dos homens de Deus, né, derramei em cima do braço, bebi e derramei, e foi voltando ao normal, e graças a Deus, hoje está perfeito para a honra e glória de Deus, amém? E a situação só foi piorando, né? Só foi piorando. Eu virei mendigo de rua, passei alguns meses da minha vida, morava na rua, nas praças, perdido, não conseguia, né, uma solução. A situação estava crítica, muito complicada. Dormia com 1 litro de cachaça do meu lado, dormia bêbado, acordava para beber. Quando eu não tinha cigarro para fumar, eu saía na rua catando bagana de cigarro. Na época, eu saía na rua catando bagana de cigarro, né, pontazinhas de cigarro, para desmanchar e fazer um cigarro para fumar. Complicada a situação, muito complicada. Só fui me afundando, mas o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso. Eu estava morando na rua, dormindo em uma praça lá em Timon. Um certo dia, quando eu acordei pela manhã, eu tive a intenção na minha mente de me jogar da ponte. Ali entre Timon, Maranhão, e Teresina, Piauí, mais precisamente ali na região do bairro Tabuleta, né, tem o bairro Tabuleta em Teresina, Piauí, tem a ponte conhecida como Ponte da Tabuleta. Eu fui para cima daquela ponte. Eu não tinha coragem de pular, eu sabia que eu não tinha coragem. Eu comprei a garrafa de bebida alcoólica, porque quando eu bebia eu ficava, né, corajoso. Então, a primeira vez na minha vida que eu comprei a bebida e não bebi logo, eu saí andando com a garrafa e lá em cima da ponte eu fiquei pensando: pulo ou não pulo? Bebo ou não bebo? E o próprio Deus tirou de mim a vontade de beber aquela bebida. Eu derramei no rio todinha. Eu nunca tinha feito isso. Toda vez que eu comprava bebida, eu tomava. Eu não tomei. Derramei no rio, e saí andando sem ter lugar para ir. Eu morava na rua, saí andando sem ter lugar para ir. Foi enquanto que eu vi ali uma placa de uma igreja, né? Uma placa de uma igreja, e eu vi a igreja aberta. Era uma terça-feira, me lembro como se fosse hoje, era uma terça-feira. Então eu entrei naquela igreja, tinha um pastor na época, eu creio que ele lembra de mim, né? Pastor Gil. Ele veio até mim, perguntou se eu queria oração, eu falei que sim. Ele orou por mim, eu perguntei se eu podia ficar ali, ele disse que eu podia ficar ali, e eu fiquei ali, né? Sujo, fedido, maltrapilho, né, cabelo grande, barba grande, todo ferido, todo sujo, mas ele me recebeu, né, com muita humildade, com muita alegria, não me desprezou, não me mandou embora, não, pelo contrário, orou por mim. E ali eu fiquei. Teve uma reunião, um culto às 8 horas da manhã. Eu comecei a assistir o culto, a reunião. Terminou a reunião, eu fui lá para fora, e as pessoas que saíam da igreja falavam comigo, perguntavam o meu nome, de onde eu era, começaram a profetizar na minha vida, né? Começaram a profetizar a bênção na minha vida, e eu fiquei ali, né? Meio-dia teve outra reunião, eu assisti a reunião, amém? Assisti a reunião, fiquei ali. 3 horas da tarde teve outra reunião, e as pessoas me deram lanche,
né? Me deram lanche, disseram para eu pegar firme com Deus, que Deus iria me libertar. E à noite teve a última reunião, né? Eu assisti aquele culto, aquela reunião. Quando terminou, demorou um pouco, eles fecharam a igreja. Eu não tinha lugar para ir, fiquei dormindo ali no chão, na porta da igreja. Quando deu, no outro dia, que era uma quarta-feira, eles abriram a igreja, eu entrei para dentro, né? Entrei para dentro e o pastor foi fazer a reunião. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui até ele, terminou a reunião, eu fui até ele, pedi um café e ele falou para mim: varre a igreja, pega os copos descartáveis, os papel de bombom, joga no lixo, passa um pano nos bancos, dá um grau na igreja, quando terminar eu vou te dar um café. E eu na época vivia só na droga e na bebida, estava muito fraco, mas eu fui lá, fiz o que ele falou para fazer. Quando terminei, ele chegou com um prato de cuscuz e um copo de café com leite, e eu comi aquele cuscuz, tomei aquele café, se tremendo de fraco, mas graças a Deus foi o começo da obra de Deus na minha vida. E ali eu fiquei naquela obra, ajudando, servindo. Dormia na porta da igreja, eu passei 9 dias dormindo na porta da igreja. Quando abriam a igreja, eu entrava para dentro. E ia servir, assistir os cultos. Eu assistia 4 reuniões por dia. Eram 4 cultos por dia que eu assistia todo dia. Aí de manhã cedo eu já ia assistir o primeiro culto, primeira reunião. Terminava, eu ia, né, limpar, fazer as coisas na igreja, lavar os banheiros, ajudar, né? Lógico, nos meus primeiros dias ali, eu ainda fiquei fumando cigarro e bebendo bebida alcoólica. Eu escapava, em alguma hora ali eu escapava, ia fumar um cigarro e tomar uma dose e depois voltava. Mas só que no meu primeiro dia na obra ali, já fui liberto da droga, do crack, do loló, da maconha, das drogas. Fui liberto. Apenas fiquei na bebida e no cigarro. Só que, preste bem atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. 9 dias eu fiquei ali na porta daquela igreja. Quando eles abriam a igreja, eu entrava para dentro e ia servir, limpar a igreja, fazer tudo que me mandavam e assistir os cultos. Graças a Deus que nos meus primeiros dias as pessoas começaram a me ajudar, trouxeram roupa, escova de dente, Bíblia, tudo, começaram a me ajudar, né? E eu fiquei ali. Quando deu com 9 dias ali na porta daquela igreja, dormindo ali na porta, um pastor chamado Pastor Valdir, o nome dele, ele me pediu ao bispo. Ele pediu: bispo, eu posso levar esse menino lá para minha igreja, que eu pastoreio, para ele me ajudar? E ele me levou do bairro ali Tabuleta, que era a sede, me levou para a Santa Maria da Codipe, o bairro Santa Maria da Codipe. Fui para lá, onde eu fiquei servindo a Deus, ajudando ele. Só que quando ele ia para casa, eu ia fumar, ia beber uma dose e depois voltava para a igreja. Isso foi durante uns 15 dias mais ou menos. Durante uns 15 dias eu ficava ali na igreja, mas tomando uma dose e fumando cigarro. E eu, na minha mente, no meu pensamento, eu lendo a Bíblia, orando, pedindo a Deus libertação, e eu não estava ali liberto. Eu não estava me sentindo bem com aquela situação. Então, certo dia eu arrumei as minhas coisas e decidi voltar para a sede estadual, aonde eu tinha muito trabalho, muito serviço, não tinha tempo para ficar ali pensando em outras coisas, e foi aonde Deus completou a minha libertação. Lembro que quando eu, nos meus primeiros dias ali na igreja, eu liguei para o meu pai e falei: pai, o senhor traz aqui uma roupa para mim, que eu estou sem roupa. E ele perguntou aonde que eu estava. Eu falei: estou na igreja. Ele não acreditou, né? Meu pai não acreditou em mim, porque eu mentia, eu enganava ele, né? Eu vivia uma vida horrível, desonesto, perdido na droga, tal, na bebida alcoólica, uma derrota.
Então eu falei para ele, eu estou na igreja, ele não acreditou. Aí eu falei, vem, então vem e vê. E ele foi. Ele foi até a igreja, viu que eu estava lá, chorou, né? E decidiu seguir também comigo a obra do Senhor. E Deus me libertou, e a primeira ovelha, a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, Deus me deu essa graça, Deus me deu essa graça, essa vitória. A primeira pessoa que eu ganhei para Jesus foi o meu pai, né? O meu pai veio para Deus através da minha vida. Isso é um testemunho tremendo. E depois veio a minha mãe, né? Minha mãe demorou um pouquinho mais, mas ela decidiu também se entregar para Jesus. E Deus me deu o privilégio de eu mesmo batizar minha mãe nas águas, né? Minha mãe, ela era muito idólatra, e ela não conhecia muito bem a palavra de Deus, mas através da minha vida ela veio para Deus também, e eu batizei ela nas águas, né, para a honra e glória de Deus. É tremendo, é forte. O nome da minha mãe é Sandra de Araújo Lima Oliveira. O nome do meu pai é Rogério Soares de Oliveira. Glória a Deus. Então, eu estava ali em um processo de libertação, todos os dias ouvindo a palavra de Deus, todos os dias orando, e Deus me libertou da maconha, do crack, da cachaça, do cigarro, do loló, amém, dos problemas espirituais, me libertou do crime, me deu tantos livramentos de morte, livramentos de suicídio, amém. É tremendo o nosso Deus, glória a Deus. Servindo a Deus ali por 4 meses, mais ou menos 4 meses, eu fui levantado a obreiro da casa de Deus, né? Fui consagrado a obreiro. Lógico que teve um procedimento, como eu falei ainda há pouco. Primeiro eu servi ali na sede, em um bairro, fui levado para outro bairro, depois voltei para a sede e depois fui levado para outro bairro, servindo a Deus ali na igreja, onde eu apliquei meu coração, me dediquei na obra, em oração, em jejum, servindo a Deus, né? E aí lá nessa outra igreja, nesse outro bairro que eu fui, foi aonde eu conheci a minha esposa, né? Deus levou ela para lá. Ela estava com problemas também espirituais e tal, problemas na vida, e Deus levou ela para lá. Depois de eu estava 4 meses na igreja, me consagrando, me preparando para servir a Deus como pastor, né, como obreiro, como pastor. E aí Deus levou ela para a igreja. Eu me lembro que eu estava pintando a igreja e eu via ela orando e buscando a Deus. E eu pensei, aquela dali é uma mulher de Deus. E eu me lembro que eu saí lá para a porta, esperei ela na hora que ela ia sair. Então eu fui até ela e perguntei para ela: você é casada? Ela disse não. Você tem filhos? Ela disse não. Eu olhei para ela e disse: pois vai dar certo, né? E começamos a conversar, começamos a se conhecer. Quando eu decidi falar ao pastor, ao meu líder lá, que era meu pastor, que eu estava querendo namorar com ela, e apresentei a ela para ele, o meu próprio pastor falou: ela é endemoniada e ela vai acabar com o teu ministério. Olha o que ele falou: ela é endemoniada e vai acabar com o teu ministério. Ao mesmo tempo falavam para ela: não casa com ele, porque ele é usuário de droga, não está liberto e vai te bater e vai te matar. Foi uma situação complicada, mas Deus já tinha um propósito na nossa vida. Deus já tinha, né, um objetivo na nossa vida. Então, uma certa vez, esse pastor foi transferido e veio outro pastor para assumir a liderança da igreja. Eu apresentei ela ao novo pastor e ele autorizou para a gente poder, né, namorar, amém? E depois de alguns meses a gente se casou, graças a Deus, se casamos, né? Eu casei com ela, hoje a gente já fez 12 anos, graças a Deus. Essa aqui é minha esposa, a pastora Edileuza, né? E esse aqui são meus filhos, o Emanuel de 9 anos de idade e a Emanuele de 2 anos de idade, né? A minha esposa, a pastora Edileuza, hoje somos casados há mais de 12 anos, amém? E já faz 12 anos, mais de 12 anos, um pouco, que eu prego a palavra de Deus
que Deus me libertou, que Deus me transformou. Amém? Hoje, pela misericórdia do Senhor nosso Deus, estou como bispo da Igreja do Senhor Jesus, amém? Igreja Cristã Jesus do Avivamento, localizada aqui na rua Antônio Quélio, número 526, no bairro Vila São Pedro, na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, amém? Graças a Deus, transformado, liberto, né? No começo, quando eu me casei com a pastora, não foi fácil, eu era muito ciumento, eu era muito ignorante, né? Tratava ela um pouco mal e era muito ciumento, não foi fácil, mas graças a Deus, através das orações dela, da perseverança dela, Deus me libertou, né? Ela também vai estar dando testemunho também, em nome do Senhor Jesus, para os irmãos entender que Deus faz a obra, né? Nós tinha tudo para dar errado, não daria certo, a gente brigava muito, principalmente por minha causa, eu que era ciumento, ignorante, né? A gente brigava muito, mas graças a Deus, através da perseverança dela, Deus me libertou. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, e eu estou dando o meu testemunho, mas só que existem muitas e muitas pessoas que me conhecem, que sabem que realmente eu sou uma nova pessoa. Hoje eu sou habilitado, tenho carteira de motorista, sou habilitado, tenho um carro, né? Eu não tinha nem bicicleta. Me lembro que quando eu possuía uma bicicleta, eu vendia para droga. Uma vez o meu pai me deu uma bicicleta nova, fui na boca de fumo e vendi para usar droga. Eu não tinha como ter nenhuma bicicleta. Hoje já possuí, já está no terceiro carro já, né? Tenho um carro, sou habilitado, muito bem habilitado para a honra e glória de Deus. Hoje pastoreio uma igreja de Deus, né? Aonde Deus me deu aqui uma família, pessoas que realmente amam esse Deus maravilhoso e que têm me ajudado na obra de Deus, né? Não somente os que congregam aqui na igreja que eu pastoreio, como também pessoas que me conhecem no Brasil e que têm me ajudado na obra de Deus, glória a Deus. E hoje, para a honra e glória de Deus, tenho uma vida abençoada. Tenho uma esposa linda, maravilhosa. Eu, infelizmente, não tinha condição, não de ser marido, nem de ser pai, Hoje tenho uma esposa linda, uma mulher de Deus. Tenho 2 filhos, né? Esses 2 filhos lindos e abençoados que os irmãos viram aí nas fotos, o Emanuel e a Emanuele. 2 bênçãos de Deus na minha vida, glória a Deus. E tenho uma família, chamada Família Cristã Jesus do Avivamento, né? Pessoas que realmente se importam comigo e com a minha família e que têm me ajudado nessa missão de pregar a palavra de Deus. Todos os dias eu tenho orado e tenho pregado a palavra de Deus no meu canal no YouTube, amém? O nome do canal é Bispo Francisco Oficial ICJA, amém? É o nome do meu canal. Todos os dias eu estou lá pregando o Evangelho de Deus, pregando a palavra de Deus, orando pelas pessoas, todo dia. E hoje eu tenho, né, honestidade, dignidade, né? As pessoas confiam na minha pessoa, tenho crédito de confiança, o que não tinha, eu não era de confiança, hoje graças a Deus sou, amém? Vivia com meu nome sujo, porque comprava e não pagava, e hoje graças a Deus tenho um nome limpo, para a honra e glória de Deus, amém? E assim que Deus faz, meu irmão, minha irmã. Eu era desprezado, vivia desprezado, né, perdido. Quem olhava para mim dizia: isso aí não tem jeito, esse aí não vai mudar, né? Eu me lembro, uma vez lá na igreja a qual eu comecei a obra do Senhor nosso Deus, uma senhora, eu não sei se ela ainda congrega lá, não sei, lá em Teresina, Piauí. Hoje eu estou em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. A senhora falou para mim: você já é pastor? Você já é um pastor? Eu falei: sim, sou. Ela disse: estão batizando jumento nessa igreja. Ela dizia: um dia desses você estava ali usando droga, bebendo cachaça, aprontando, e agora você já é pastor, né? Ou seja, não acreditou no que Deus fez na minha vida, né? Não acreditou. Mas eu digo ao senhor e à senhora: Deus liberta. Hoje já faz mais de 12 anos, amém? Hoje faz mais de 12 anos que eu estou, né, fui libertado das drogas e dos vícios, amém? Mais de 12 anos.
Graças a Deus. Amém? Deus me libertou. E hoje faz mais de 12 anos pregando o Evangelho de Deus, fazendo a obra de Deus. E eu amo a obra de Deus, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha vida. A palavra de Deus que me libertou, não foram homens, não, foi a palavra de Deus, porque eu me entreguei para a palavra de Deus. Amém? E eu amo a obra de Deus. E agradeço demais o nosso Deus poderoso que me resgatou e a todos que sempre me ajudaram e sempre estão me ajudando, né? Glória a Deus, aos meus pais, pastor Rogério, hoje, né, o meu pai é pastor do nosso ministério, eu sou bispo, presidente aqui da Igreja Cristã Jesus do Avivamento, meu pai é pastor, vice-presidente aqui do nosso ministério, né? Glória a Deus. Agradeço muito meu pai e minha mãe e todas as pessoas que me conhecem e que sempre me ajudaram e que sempre têm me ajudado. Glória a Deus. Amém? Então esse é uma parte do meu testemunho, né? Porque são tantas coisas que a gente viveu, que a gente presenciou, que a gente foi liberto de livramentos, grandes livramentos, tantas coisas, né? E Deus me resgatou e me deu vitória. Glória a Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, que através desse testemunho, sua vida seja impactada pela palavra de Deus, pela presença de Deus. O Deus que me libertou, também liberta seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, sua família. Toma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. E se inscreve aqui no canal Semeando Vidas. Amém? Compartilhe esse testemunho para abençoar muitas e muitas vidas. Glória a Deus. Deixe o seu gostei e ative as notificações para que toda vez que eles colocarem um vídeo novo aqui no canal, o próprio YouTube estará te avisando e te entregando o vídeo com testemunhos impactantes da obra que Deus fez na minha vida e fez na vida de muitas e muitas pessoas. Amém? Glória a Deus. Creia nesse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.